Fala vendedores, beleza? Estamos aqui em mais um episódio do nosso Café com Vendas. Eu me chamo Gustavo, aqui do meu lado está o Jorge. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Gustavo, e você? Tudo ótimo. Maravilha. Vamos continuar falando sobre o vídeo anterior. No final do vídeo anterior falamos sobre o não. Jorge, levei um não. Será que é possível reverter esse não em um sim? Será que é possível? Quem quiser descobrir, vem com a gente. Então, Gustavo, eu fiz questão de, no vídeo anterior, que a gente não estava falando de receber um não. A gente estava falando dos 5 pilares para você adquirir o sim. Perfeito. Porém, eu deixei frisado que o não, mesmo a gente fazendo tudo certinho, o não pode vir. E quando a gente recebe o não? Será que a gente consegue? É sobre isso que a gente quer falar. Mas por que eu frisei bem sobre isso? Eu frisei bem sobre isso para que a gente pudesse ter uma identificação com você que está aí. Por quê? Porque aqui a gente está falando da coisa real. Aqui a gente não está falando de situações que a gente não viveu. Não, a gente está falando de situações que a gente vive e que a gente já viveu. Por isso a gente se considera com autoridade para falar sobre o assunto, né? Porque é importante, porque assim, às vezes a pessoa nunca ouviu, só ouve no vídeo só falando das coisas que adquiriram, que conseguiram, e aí? E quando vem a coisa negativa, como que você lida com isso? Verdade. O vendedor que é muito dinâmico, não tem nada romântico, não tem nada romantizado nessa profissão, no sentido de você... É pressão, e a gente vive sob pressão, porque é pressão de chegar ao resultado, é pressão de adquirir resultado. Então, a gente tem que administrar muito isso dentro de nós. Sim. Então, a gente também vai receber um não. Não adianta a gente mentir aqui ou falar, ou omitir, né? Não falar das coisas ruins que acontecem no meio desse percurso. A gente tem que falar como que a gente lida com as coisas ruins, né? Para a gente poder realmente compartilhar e ter uma identificação. Nós somos humanos, nós erramos, nós cometemos erros e nós também acertamos e nós também recebemos não. E quando que isso acontece, o que a gente precisa fazer? Uma coisa muito importante e que a gente precisa adquirir nesse período, nesse processo de vendas que a gente tem, é a resiliência. É uma palavra muito falada hoje, mas de fato é essa palavra que de fato a gente precisa aprender, ser resiliente. O vendedor não pode ser aquele que se ofende com facilidade, aquele que fica muito assim intimidado, mas ele precisa ser resiliente. Mesmo que ele receba o não, ele precisa ser resiliente. E um outro aspecto que eu queria falar sobre a disciplina. Você precisa continuar com a sua disciplina. Disciplina fala de planejamento. Planejamento fala de resistência, de você estar ali sempre voltando, né? Então, o vendedor tem que ser sistemático, ainda mais o vendedor que vai para a rua, como nós, precisa ser sistemático, precisa... E o que é isso? É você ter uma hora, ter um dia certo para visitar aquele cliente. Isso gera no cliente o quê? Confiança. E isso é muito importante, mesmo que você tenha recebido um não. E você tem que ter essa coisa interna, essa força interna dentro de você para que você vá para um outro objetivo, vá para um outro cliente, não com aquela negativa que você recebeu, né? Senão você vai muito abatido, né? Imagina, você chega num cliente abatido, quando você vai passar todas aquelas informações que a gente falou no vídeo anterior, você não passa com convicção. É verdade. E aí o cliente, se você está passando de uma forma que nem você acredita, que dirá o cliente, né? Então esse é um ponto. Dito tudo isto, eu queria falar de uma situação que aconteceu comigo. A situação que aconteceu, eu acho muito importante esses testemunhos vivos, né? Essas coisas que realmente reais que aconteceram, para que a gente possa ter como exemplo. Assim que eu cheguei num setor, eu tinha um cliente muito importante desse setor, que eu chegava lá, ele usava um produto da minha empresa, porém não comprava direto com a minha empresa. E eu não sabia por quê, e ele também não me falava. Mas eu continuei indo visitá-lo. Eu visitava toda sexta-feira, ou seja, sendo sistemático, com disciplina, e visitava.
E a ponto de eu perguntava para ele o que aconteceu e ele não respondia. Até que passaram-se alguns meses, ele resolveu me falar o que aconteceu. E ele me contou lá que aconteceu algo no pós-venda, na entrega. Uma coisa que pode acontecer, a gente já falou isso em vídeos anteriores, pode realmente acontecer. E o problema é que não aconteceu na minha gestão, o problema é que não aconteceu no momento que eu estava atendendo, aconteceu numa gestão anterior, de maneira que eu não sabia. E não era nem a gestão anterior à minha, era uma antes ainda. Então era muito tempo. Você vê o quanto o cliente é importante. É um cliente importante para o setor que você, como empresa, não podia estar fora. Né? E eu continuei. E ele falou, olha, foi um problema assim de entrega e aconteceu isso. E eu pensei, agora eu vou vender. Nada. Ele continuou, ele só deu essa abertura e ele continuou. E eu continuei passando, dava bom dia e conversava um pouquinho com ele, aí ele já me dava um pouquinho mais de abertura e ele continuava comprando meus produtos, mais caro, meu próprio produto, com terceiros, mas não tinha problema, ele era tinhoso ali. E sempre dizendo não para mim, até que um dia ele chegou para mim e falou assim, olha, pela sua insistência, eu vou te dar uma chance. E aí ele me deu uma chance. E aí, imagina como que eu fiquei. Tirei o pedido e eu falei, esse pedido eu tenho que acompanhar na unha. Esse, se bobear, eu tenho que ir lá entregar, porque não pode mais acontecer Não, claro. o problema que aconteceu. E realmente, conseguimos desmontar, desconstruir tudo aquilo que ele tinha construído de negativo em relação à empresa, né? Porque foi uma coisa pontual e também não souberam lidar. Né? A gente explica isso em outros vídeos, porque coisas pontuais, adversidades acontecem. Às vezes você tem que tirar proveito dessas adversidades. Infelizmente, a gestão do momento não tirou, muito pelo contrário, meio que deixou de lado, fugiu. Lembra que eu falei lá em alguns vídeos atrás que a gente, mesmo com um problema, sempre que tiver um problema, não deixe de atender o cliente, não deixe de ir, não deixe de dar a cara, mesmo que ele vá reclamar, ele vá te xingar, ele vai falar um monte para você, mas você precisa ir, né, para realmente reverter a situação. E realmente eu consegui reverter a situação e ele hoje é o meu cliente que não me traz nenhum tipo de problema. Consegui fidelizar esse cliente, mas com muita insistência, né? Caramba, excelente, Jorge, excelente. Jorge, muito bom exemplo. E durante todo esse período que eu tenho no comercial, eu pude perceber que o não ele ocorre por 3 situações. O primeiro não é quando realmente o seu cliente não quer. Isso pode ocorrer. A gente pode dar um não porque a gente não quer algo e tá tudo bem. Ou você pode ter qualificado mal o seu cliente no processo de prospecção. Isso é algo que você realmente tem que perceber. O segundo não está relacionado à confiança que o cliente tem sobre você ou sobre a empresa que você representa. No caso que o Jorge trouxe aqui no exemplo, foi exatamente isso. O cliente ele já usava o produto da empresa dele, mas não comprava com a empresa, por situações que ocorreram anteriormente. Mas o Jorge, como um ótimo vendedor, conseguiu mudar todo aquele cenário. Então esse é o segundo não, relacionado à confiança que o cliente tem sobre você ou sobre a sua empresa. E o terceiro não é relacionado ao produto. Talvez o cliente goste de você como vendedor, você mostrou confiança, mas o seu produto não está adequado para ele. Então são 3 nãos que podem acontecer. E pegando isso, eu quero trazer um exemplo que já aconteceu comigo relacionado a um produto novo que a empresa tinha lançado. Aproveitando esse nome Café com Vendas, aqui no exemplo vou trazer o café como exemplo. Imagine agora que a minha empresa tinha o café tradicional. Esse cliente ele experimentou esse café tradicional, mas não gostou. Sim. Passou um tempo, a empresa lançou um café gourmet. Eu fui oferecer esse café gourmet para o cliente. O cliente não quis experimentar o café inicialmente. Por quê? Achou que teria o mesmo resultado anterior, que ele não teve uma experiência tão boa assim. Mas, o que eu tive que fazer? Mostrar a minha confiança e passar para ele que o produto daria um resultado diferente. Então, como que eu tive que fazer? Olha, eu realmente entendo a experiência anterior que você teve, mas eu gostaria de ter uma nova oportunidade com você. Gostaria que você experimentasse esse novo produto. Eu acredito
que esse produto vai dar um bom resultado. Baseado nisso, na confiança que eu passei e falar sobre o produto, acreditar que o meu produto vai dar um bom resultado para ele, o cliente experimentou. E o que aconteceu, Jorge? O resultado deu certo. Então a gente consegue sim transformar os nãos em sims, mas a gente precisa entender e identificar da onde está vindo aquele não. Eu entendo, Jorge, que a gente como vendedor detesta levar não. Até porque existem metas, né, Jorge? Com certeza. E um mês acaba, o outro já vem, e o que é a meta? Já tá lá de novo a meta. Já tá lá. Já tá lá. E tá no nosso sangue de vendedor. A gente quer vender, a gente não gosta de levar não, a gente quer sempre estar vendendo, vendendo, vendendo mais. Mas só que é importante a gente entender que os nãos eles vão vir, mas é importante também compreender da onde eles estão vindo para a gente acertar. Venda não tem passado, né? Verdade, Jorge. Venda não tem passado. Como o Gustavo falou, termina o mês, você fez um mês maravilhoso. No outro dia é o primeiro dia do mês. Acabou, tá zerado. Seu objetivo tá tudo lá para você bater de novo, né? Não, Então, com certeza, com certeza. por isso que é importante esses pontos que nós abordamos aqui. A questão da resiliência é importante, a questão da disciplina e a questão de ser sistemático. Porque sem esses pontos a gente não consegue. Sem esses pontos a gente não vai conseguir chegar. E o vendedor, ele não tem, como eu falei anteriormente, ele não pode ser milindrado por coisas pequenas, não pode se milindrar. Às vezes uma palavra mais áspera que recebeu, isso não pode existir. Depois você resolve. Primeiro o objetivo, primeiro. Isso é foco, tem que focar, porque senão a gente não chega. Até para transformar esse não em sim. Não, com certeza, Jorge. E falar para você algo extremamente importante e leva para sua vida, tá? Tenha amor ao próximo. Não quer próximo. Muitos clientes vai receber o não. Talvez você tenha feito tudo correto e não vai conseguir. Mas tem muitos clientes aí. Sim. Por isso a importância da prospecção. Eu vou bater sempre nessa tecla. Vendedor que não prospecta não gosta de vender e não gosta de dinheiro, né? Obviamente. Aí, com certeza. Vendedores, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Café com Vendas. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, vocês podem botar aqui nos comentários. A gente vai ter maior prazer de respondê-los. Beleza? Um grande abraço. Até o outro episódio.